Antes de começar, vamos orar? Paizinho amado, obrigado, Senhor, pela tua bênção, Deus, pela tua proteção, Senhor, pelas tuas palavras, Senhor, sobre nós. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos permitiu mais uma vez estarmos aqui, Senhor. Senhor, se há alguém aqui, Deus, que anda desanimado, Senhor, que o Senhor possa dizer a eles, como o Senhor disse a Josué, seja forte e corajoso. Foi para isso que o Senhor nos chamou, para uma vida de abundância, Senhor. Ô Espírito Santo, ajuda-nos, Deus, a sermos fiéis a Ti, Senhor. Ajuda-nos a nos mantermos firmes, Senhor, a renovar a nossa mente, nosso pensamento, Senhor, em Ti, Deus, através da Tua palavra, Senhor, através de tudo que o Senhor tem para nós, Senhor, em nome de Jesus, eu te peço, Jesus, nos fortalece, Senhor, assim como o Senhor fortaleceu a Josué, Deus, em nome de Jesus. Te amamos, te louvamos. Amém. Seja muito bem-vindo ao dia 67. Hoje a gente vai começar o livro de Josué. Finalizamos o livro ontem de Deuteronômio. E glória a Deus pela sua vida, por você estar aqui mais uma vez. Que o Senhor te abençoe, te ilumine, te dê graça para se manter firme até o final, assim como o Senhor tem nos mantido até aqui, ó, já há 67 dias. Que bênção! Antes da gente iniciar a leitura, eu quero convidar você a se inscrever no canal, deixa aí o seu joinha no vídeo, clica aqui embaixo, ou né, se você estiver pelo celular, tem que sair um pouquinho, né? Deixa o seu joinha para apoiar esse projeto. E também, se possível, deixa um comentário. Agora mesmo, para um pouquinho, deixa um comentário, diga como está sendo para você essa leitura, deixa aqui o seu testemunho para o seu irmão, fala, olha, já estou firme aí junto desde o início, ou olha, estou precisando de oração, alguém me ajuda, e vai dar tudo certo, irmãos, a gente vai conseguir chegar no final. Eu disse isso em outro vídeo, mas acho que é válido falar de novo, né? Se você se atrasou, começa daqui, vê o dia de hoje e o resto você coloca em dia quando der. Não fica, né, encucado em terminar tudo primeiro para depois voltar, porque senão quando a gente vê começa a acumular e aí a gente não consegue mais voltar. Então é melhor voltar hoje, assiste o de hoje, aí quando você tiver um tempinho assiste um anterior e assim tu vai voltando conforme dá. Mas o maná do dia aí você recebe, em nome de Jesus. Amém? Vamos começar então? Hoje a gente vai estar lendo Josué do 1 ao 4. Josué 1. Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor falou a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, está morto. Prepare-se agora e passe esse Jordão, você e todo esse povo, e entre na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Todo lugar em que puserem a planta do pé, eu darei a vocês, como prometi a Moisés. O território de vocês irá desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, estendendo-se através de toda a terra dos heteus até o mar grande na direção do poente do sol. Ninguém poderá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Não o deixarei nem o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você fará esse povo herdar a terra que sob juramento prometi dar aos pais deles. Então somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que você andar. Não cesse de falar desse livro da lei. Pelo contrário, medite nele de dia e de noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo que nele está escrito. Então você prosperará e será bem-sucedido. Não foi isso que eu ordenei? Seja forte e corajoso. Não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Oh, glória! Então Josué deu ordens aos chefes do povo, dizendo: Passem pelo meio do arraial e ordenem ao povo, dizendo: Preparem a comida, porque daqui a 3 dias vocês vão atravessar esse Jordão, para que entrem na terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá, para que tomem posse dela. Josué falou aos Rubenitas, aos Gaditas e a meio a tribo de Manassés, dizendo: Lembrem-se do que Moisés, servo do Senhor, ordenou a vocês, dizendo: O Senhor, seu Deus, está dando descanso a vocês, lhes dará essa terra. Que as mulheres de vocês e as crianças e o gado fiquem na terra que Moisés lhes deu deste lado do Jordão. Mas vocês, todos os valentes, passarão armados na frente dos seus irmãos e os ajudarão, até que o Senhor conceda descanso aos irmãos de vocês, como deu descanso a vocês, e eles também tomem posse da terra que o Senhor, o Deus de vocês, lhes dá.
Depois vocês poderão voltar e tomar posse da terra que Moisés, servo do Senhor, lhes deu por herança deste lado do Jordão para a nascente do sol. Então eles responderam a Josué: tudo o que você nos ordenou, faremos, e aonde quer que você nos enviar, iremos. Como em tudo obedecemos a Moisés, assim obedeceremos a você. Então somente esteja com você o Senhor, seu Deus, como esteve com Moisés. Todo homem que se rebelar contra as ordens que você der e não obedecer às suas palavras em tudo que você lhe ordenar, será morto. Então somente seja forte e corajoso. Josué 2. Da localidade de Sitim, Josué, filho de Num, enviou secretamente 2 espias, dizendo: vão e observem a terra e a cidade de Jericó. Eles entraram na casa de uma mulher prostituta cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Então a seguinte notícia chegou aos ouvidos do rei de Jericó: eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Por isso o rei de Jericó mandou dizer a Raabe: traga para fora esses homens que vieram a você e que estão aí em sua casa, porque vieram espiar toda a terra. Mas a mulher que havia escondido os 2 homens respondeu: é verdade que os homens vieram a mim, mas eu não sabia de onde eram. Quando o portão da cidade ia ser fechado, sendo já escuro, eles saíram. Não sei para onde foram. Se forem depressa atrás deles, ainda os alcançarão. Ela, porém, os tinha levado para o terraço da casa e os havia escondido entre as canas de linho que havia colocado em ordem no terraço. Aqueles homens foram atrás dos espias pelo caminho que leva aos vales de Jordão. E depois que eles saíram, fechou-se o portão da cidade. Antes que os espias se deitassem, Raabe foi aonde eles estavam, no terraço, e lhes disse: bem sei que o Senhor deu essa terra a vocês, e que o pavor que vocês estão causando caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão se derretendo de medo, porque ouvimos que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vocês quando saíram do Egito. Também ouvimos o que vocês fizeram com os 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam do outro lado do Jordão, os quais vocês destruíram. Quando ouvimos isso, o nosso coração se derreteu e todos ficamos desanimados por causa da presença de vocês. Porque o Senhor, o Deus de vocês, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Agora jurem pelo Senhor, que assim como usei de misericórdia para com vocês, vocês também usarão de misericórdia para com a casa de meu pai, e que me darão um sinal certo de que conservarão a vida de meu pai e de minha mãe, dos meus irmãos e das minhas irmãs, com tudo que eles têm, e de que livrarão a nossa vida da morte. Então os homens lhe disseram: a nossa vida responderá pela vida de vocês, se vocês não denunciarem essa nossa missão. E quando o Senhor nos der essa terra, usaremos de bondade e de fidelidade para com você. Então ela os fez descer por uma corda pela janela, porque a casa que ela morava estava construída sobre a muralha da cidade. E disse a eles: vão para o monte para que os perseguidores não os encontrem. Escondam-se lá durante 3 dias, até que eles voltem, e depois sigam o seu caminho. Os homens lhe disseram: estaremos desobrigados desse seu juramento que você nos fez jurar, se quando entrarmos nessa terra você não amarrar este cordão de fio de escarlate na janela, por onde você nos fez descer, e se você não reunir em sua casa seu pai, sua mãe, seus irmãos e toda a família de seu pai. Quem sair para fora da porta da casa será responsável pelo que lhe acontecer, e nós seremos inocentes. Mas se alguém puser a mão em alguém que estiver com você dentro de casa, nós seremos responsáveis. E se você denunciar esta nossa missão, então estaremos desobrigados do juramento que você nos fez jurar. E ela disse: que seja assim como vocês disseram. Então Raabe os despediu e eles se foram, e ela amarrou o cordão de escarlate na janela. Os espias foram e chegaram ao monte, e ficaram lá durante 3 dias até que os perseguidores voltaram a Jericó, porque os perseguidores os procuraram por todo o caminho, porém não os acharam. Assim os 2 homens voltaram, desceram do monte, passaram um rio e vieram a Josué, filho de Num, e lhe contaram tudo o que havia acontecido. E disseram a Josué: certamente o Senhor entregou toda essa terra em nossas mãos, e todos esses moradores estão se derretendo de medo por causa de nós. Josué 3. Josué se levantou de madrugada, e tendo ele e todos os filhos de Israel partido de Sitim, vieram até o Jordão e pousaram ali antes que passasse. Ao fim de 3 dias, os oficiais passaram pelo meio do arraial e deram ordens ao povo, dizendo: quando vocês virem que os sacerdotes levitas estão levando a arca da aliança do Senhor seu Deus, saiam também do lugar em que vocês estão e sigam a arca. Contudo, deixem uma distância de cerca de 1 quilômetro entre vocês e a arca. Não se aproximem dela. Dessa forma vocês saberão o caminho pelo qual devem ir, visto que nunca antes passaram por tal caminho.
Josué disse ao povo: santifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. E também falou aos sacerdotes, dizendo: levantem a arca da aliança, passem adiante do povo. Levantaram, pois, a arca da aliança e foram andando adiante do povo. Então o Senhor disse a Josué: hoje começarei a engrandecer você aos olhos de todo Israel, para que saibam que, como estive com Moisés, assim estarei com você. Portanto, você dará uma ordem aos sacerdotes que levam a arca da aliança, dizendo: quando chegarem às margens das águas do Jordão, parem ali. Então Josué disse aos filhos de Israel: venham cá e ouçam as palavras do Senhor seu Deus. Josué continuou: nisto vocês saberão que o Deus está vivo no meio de vocês, e que sem falta expulsará de diante de vocês os cananeus, os heteus, os heveus, os ferezeus, os gigarzeus, os amorreus e os jebuseus. Eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra vai passar o Jordão na frente de vocês. E agora escolham 12 homens das tribos de Israel, um de cada tribo. Quando as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor Deus, o Senhor de toda a terra, tocarem nas águas do Jordão, elas serão cortadas, a saber, as águas que vêm de cima se amontoarão. Quando o povo saiu das suas tendas para passar o Jordão, os sacerdotes que levavam a arca da aliança iam adiante do povo. E quando os que levavam a arca chegaram ao Jordão, e os seus pés se molharam na beira das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras durante o tempo de colheita, as águas que vinham de cima pararam de correr, levantaram-se num montão, numa grande distância, até a cidade de Adã, que fica ao lado de Sartê, e as águas que desciam ao mar de Arabá, que é um mar salgado, foram completamente cortadas. Então o povo passou diante de Jericó. Porém, os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão, e todo Israel passou a pé enxuto, atravessando o Jordão. Josué 4. Quando todo o povo tinha passado o Jordão, o Senhor falou com Josué, dizendo: escolham 12 homens do meio do povo, um de cada tribo, e ordenem que tirem 12 pedras do meio do Jordão, do lugar onde os pés dos sacerdotes ficaram parados, e que levem essas pedras e as depositem no lugar em que vocês irão passar a noite. Então Josué chamou os 12 homens que havia escolhido dos filhos de Israel, um de cada tribo, e disse-lhes: passem adiante da arca do Senhor, seu Deus, até o meio do Jordão. Cada um levante sobre o ombro uma pedra segundo o número das tribos dos filhos de Israel, para que isto seja por sinal entre vocês. E no futuro, quando os seus filhos perguntarem: o que significam essas pedras? Respondam que as águas do Jordão foram cortadas diante da arca da aliança do Senhor. Quando a arca passou, as águas do Jordão foram cortadas. Essas pedras serão para sempre, por memorial aos filhos de Israel. Os filhos de Israel fizeram como Josué havia ordenado, e levantaram 12 pedras do meio do Jordão, como o Senhor tinha dito a Josué, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, e levaram-nas consigo ao lugar onde passariam a noite, e as depositaram ali. Josué levantou também 12 pedras no meio do Jordão, do lugar onde ficaram parados os pés dos sacerdotes que levavam a arca da aliança. E essas pedras estão ali até o dia de hoje. Porque os sacerdotes que levavam a arca haviam parado no meio do Jordão em pé, até que se cumpriu tudo que o Senhor, por meio de Moisés, havia ordenado a Josué que falasse ao povo. E o povo se apressou e passou. Quando todo o povo tinha passado, a arca do Senhor e os sacerdotes também passaram à vista de todo o povo. Passaram os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés armados na frente dos filhos de Israel, como Moisés lhes tinha dito. Uns 40.000 homens de guerra armados passaram diante do Senhor para a batalha, às campinas de Jericó. Naquele dia o Senhor engrandeceu Josué na presença de todo Israel, e respeitaram-no todos os dias da sua vida, como haviam respeitado Moisés. O Senhor disse a Josué: ordene aos sacerdotes que estão levando a arca do testemunho que saiam do Jordão. Então Josué ordenou aos sacerdotes, dizendo: saiam do Jordão. E quando os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor saíram do meio do Jordão, e as plantas dos seus pés se puseram na terra seca, as águas do Jordão voltaram ao seu lugar e corriam como antes sobre todas as suas ribanceiras. O povo subiu do Jordão no dia 10 do primeiro mês e acamparam em Gilgal, no lado leste de Jericó. E foi em Gilgal que Josué levantou as 12 pedras que haviam tirado do Jordão. E Josué disse aos filhos de Israel: quando no futuro os filhos perguntarem a seus pais o que significam essas pedras, expliquem aos filhos de vocês, dizendo: Israel passou em seco este Jordão, porque o Senhor, o seu Deus, fez secar as águas do Jordão diante de vocês, até que vocês tivessem passado como o Senhor, o seu Deus,
fez com o mar vermelho, que ele secou diante de nós, até que tivéssemos passado, para que todos os povos da terra saibam que a mão do Senhor é forte, a fim de que vocês temam o Senhor seu Deus todos os dias. Muito bem, acabamos aqui. Que Deus abençoe você. Eu te espero aqui amanhã.